Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo para você uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, que se encontra em Mateus capítulo 14, mas eu quero deixar aqui um pouquinho no versículo 24, amém? Já pedindo a você que anote para você ler depois, se não tiver com a sua Bíblia por perto. Leia todo o texto, tá bom? Leia na presença do Espírito Santo para que venha entender a palavra do Senhor Jesus, amém? E diz assim, vou pegar do 23. E despedindo a multidão, subia ao monte para orar à parte, e chegando já tarde, estava ali só, né? Aqui o Senhor Jesus, ele estava falando da salvação, né? Falando para a multidão, né? Pregando para a multidão. E eles, quando terminou, ele despediu a multidão e saiu para orar. Então ele deu ordem aos discípulos, né? Que fossem na frente, né? Que fosse com o barco, né? Passasse para o outro lado, né? E os discípulos saíram e ele disse que ia orar. E quando os discípulos saíram, o vento estava ao contrário, né? A palavra de Deus aqui revela, né? Que o vento estava ao contrário. E levou o barco para bem longe, né? Da praia, né? E quando o Senhor Jesus terminou de orar, que ele foi para o barco, estava longe o barco. E para ele não teve dificuldade, né? Ele andou por cima das águas. Mas eu quero falar aqui um pouquinho do vento ao contrário. O vento ao contrário, muitas vezes, né, a pessoa quer fazer algo para Jesus, né? Quer fazer algo pela palavra do Senhor, né? E o vento está ao contrário. O vento quer impedir de você fazer algo pela palavra de Deus, né? Muitas vezes você quer se chegar a uma família, sua família, ou seja, uma família, né? E o vento está ao contrário. O vento não quer deixar você ter comunhão com aquela família, não quer deixar você se achegar para aquela família, porque o vento está ao contrário. O vento ao contrário é o inimigo, né? Tentando tirar você da presença de Deus, né? Aí mais à frente aqui um pouquinho, né? Diz assim, eu vou lá no 27. E Jesus, porém, falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas, né? E eles ficaram com medo, que viram Jesus andar sobre as águas, né? E eles ficaram com muito medo, e não um fantasma, né? Aí começaram a gritar de pavor, né? Ficaram com muito medo. E o Senhor disse, não temas, sou eu, né? Tem de bom ânimo, não temas, sou eu, né? O Senhor falou para eles, né? E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu manda eu ir ter contigo por cima das águas? E ele disse, vem Pedro, né? E Pedro foi. Pedro era ousado, né? Pedro foi andar, ele ainda experimentou um pouco do sobrenatural do Espírito Santo de Deus, né? Ele ainda experimentou o sobrenatural de Deus, né? Porque ele foi ter com Jesus por cima das águas. Só que ele olhou, né, para os lados, né? E diz a palavra do Senhor Jesus que ele teve, né, as ondas, né, fizeram com que ele tivesse medo. Então ele começou a afundar. Ele não chegou até Jesus, ele começou a afundar. Por quê? O que eu quero dizer para mim e para você é que nós não podemos deixar de olhar para o foco. O nosso foco é Jesus. Não importa o que passa de um lado, o que passa do outro, olhe para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, você vai chegar direto à cidade santa, que está preparada para mim e para você, amém? E ele tirou o foco de Jesus. Então ele começou a afundar, né? E ele disse, socorre Jesus, me socorre, né? E o Senhor disse para ele o quê? Eu estou com o braço estendido para te socorrer. E assim como o Senhor Jesus disse para ele disse para mim e para você. Se você pedir socorro, Senhor, ele vai estar com o braço estendido para te socorrer, né? Mas nós não podemos sair do foco, né? Fica olhando para Jesus. Fica olhando para o alvo, olhando para o foco, que é o Senhor Jesus, né?
E pode vir a tempestade que vier. Se você estiver firme olhando para Jesus, sustentado no Senhor, né? Você não vai ter medo. E nem a tempestade vai derrubar a tua casa, nem a tempestade vai te afundar, né? Que nem afundou, né, Pedro, né? Porque ele tirou o foco de Jesus. Amém. E eu deixo essa palavra, né, para mim e para a sua meditação. Amém. Nesta manhã. Que Deus abençoe sua família. Né? E quero liberar uma palavra profética, porque o Senhor Jesus disse que a nossa boca é para profetizar, né? Profetizar. Não profetizar, sair profetizando, né, coisas negativas, não, profetiza, né? Abre a tua boca e profetiza. Que Deus abençoe, né? Então eu quero profetizar para você que está enfermo, seja na sua casa, seja no hospital, que você seja curado em nome de Jesus. Seja o que você esteja sentindo, né? Você seja curado, que você seja curada em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham um dia abençoado. Você e sua família, a minha família, em nome de Jesus. Amém.